Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos, então, iniciar o nosso treinamento a respeito de como a gente dar continuidade nos resultados da nossa cruzada, tá bom? Então, eu quero que você possa aí se manter bastante atento a tudo que vai ser dito, para que você possa, assim, saber o que dizer, como fazer, né, no nosso tempo aí de conservação dos resultados que a gente conseguiu. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então vamos iniciar orando, né, para que Deus possa estar nos dando direção. Deus de amor e de imensa bondade, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude neste tempo de treinamento, que o Senhor nos direcione, nos ensine, que o Senhor faça com que o nosso entendimento esteja aberto, de modo, Senhor, que ao abrir da nossa boca, nós possamos falar a palavra, Senhor, com entendimento, para que assim, Senhor, o evangelho possa ser pregado, anunciado, Senhor, de forma, Senhor, adequada, para que as pessoas compreendam a mensagem e possam ficar firme contigo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, quando a gente chega na casa das pessoas, em primeiro lugar, a gente vai precisar confirmar aquilo que eles já aprenderam. Nesse primeiro encontro, você vai confirmar aquilo que os missionários já pregaram e vai falar um pouco a respeito do que Jesus deseja que essa pessoa faça. Então, eu quero sugerir que você comece lembrando, né, então, o que foi ensinado, o que foi pregado pelos missionários de forma resumida. Eu gosto muito do método das mãos, por isso eu vou te ensinar como você pode fazer. Você pode mostrar as suas mãos, né? E aí, se eu fizer assim, ó, quando eu faço assim para você, o que você entende? Joia, bom, legal. Eu tenho uma notícia muito joia, uma notícia muito legal. Os missionários trouxeram para você uma notícia muito especial, uma boa notícia. A boa notícia é que Deus ama muito você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a próxima notícia que eu tenho, ela não é tão legal como essa primeira notícia, porque se eu fizer assim para você, ó, o que você entende se eu fizer assim, né? Eu estou te apontando, mas quando eu te aponto, eu também me aponto, porque tem 3 dedos voltados para mim. Então, o que me aponta também te aponta, aponta todos nós. E também esse dedo pode falar para a gente a respeito de morte, né? Olha só. Então, de apontamento e de morte. O salário do pecado é a morte. Esse dedo vai falar para a gente a respeito de morte. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, sente e faz que não agrada a Deus. Então, o pecado nos leva à destruição. Mas eu tenho um terceiro dedo. O que você percebe desse dedo aqui? Nós podemos perceber que ele é maior do que os outros. Ele é o maior de todos. Jesus é maior do que o teu pecado e do que o meu pecado. Então, quando a gente fala a respeito deste dedo, a gente fala que Jesus, ele é maior do que os pecados de toda a humanidade. E outra coisa que a gente percebe nesse dedo é que ele está no meio. Então, ele está entre os outros dedos, ele está no meio. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, né? E somente através de Jesus nós podemos nos chegar a Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O quarto dedo é esse dedo aqui. E o que é que a gente tem nele? Uma aliança, é o dedo anelar, o dedo da aliança. A gente coloca aliança nesse dedo. Aliança é um sinal de compromisso, e nós precisamos ter um compromisso com Deus, para que Ele nos perdoe dos nossos pecados, para que Ele nos conduza em segurança até o céu. Então, este dedo fala de um compromisso que você precisa ter, que eu preciso ter. Esse compromisso a gente assume quando com a nossa boca a gente confessa Jesus como Senhor, quando com o nosso coração nós cremos que Ele é o Filho de Deus. E quando o missionário esteve na sua casa, você então esteve fazendo uma oração onde você confessava os seus pecados e você dizia que você queria Jesus no seu coração.
Você confessou publicamente, através desta oração, que deseja que Jesus seja o Senhor da sua vida. Isso é um compromisso que a gente assume, não com os homens, mas um compromisso que a gente assume, em primeiro lugar, com Deus. E quando a gente assume esse compromisso, através da oração, o último dedo é esse. Você percebe que ele é o menor de todos. Ele fala a respeito de uma pequena porção de fé que nós precisamos ter para receber Jesus no nosso coração e de coisas que começam pequenininhas, como uma semente, uma pequena planta que precisa ser regada. E quando a gente vai regando essa plantinha, ela começa a crescer, crescer, crescer. E assim como a plantinha começou bem pequenininha, apenas uma semente, e foi regada e cresceu, Deus deseja que você cresça. E é por isso que você precisa ler a Bíblia todos os dias. É por isso que você precisa orar ao Senhor todos os dias, ir para a igreja e estudar as Escrituras, que é o que a gente vai começar a fazer hoje, tudo bem? Então, nós vamos estudar as Escrituras. Então, eu quero propor para você, meu amigo, que você ouviu a mensagem do missionário, de nós estudarmos um texto que fala o que Jesus deseja que você faça. É sobre isso que nós vamos falar. Então, alguns estudos que a gente vai estar fazendo, e eu gostaria muito que no final dos estudos você estivesse recebendo o seu certificado, né? Então, lá na igreja, né? Então, quem conseguir terminar os estudos vai poder receber um certificado no final dos estudos. Tudo bem? Então, eu vou agora compartilhar a minha tela para que você possa ver o estudo que nós estamos, então, fazendo, tá bom? Das Escrituras, o que Jesus deseja que você faça. Um instante só. Então, vamos lá. Já estou aqui compartilhando a tela, né? O que Jesus deseja que você faça, tá bom? Então, vamos começar. Bom, o que Jesus deseja que você faça? Esta é a grande questão, né? Então, uma vez que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, qual será que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É isso que a gente vai poder pensar. E hoje o nosso estudo tem como tema que Jesus deseja que você tenha a certeza da sua salvação. Jesus deseja que você tenha certeza da sua salvação, né? Se você morresse hoje, se o mundo acabasse, né? Se de repente acontecesse de o anjo do Senhor tocar a trombeta, você tem certeza que você ia morar no céu com Deus? Então é isso que a gente vai poder ver, tá bom? A primeira questão do nosso estudo é a seguinte: o que é necessário fazer para ser salvo? O que é necessário fazer para ser salvo? E o texto bíblico que está sugerido é o livro de Atos. Atos é um livro da Bíblia, no capítulo 16 e no versículo 31. Os capítulos são os números maiores, os versículos são os números menores. Então, o texto que nós estamos lendo hoje, ele está no livro de Atos, na Bíblia. O capítulo, o número grande, é o 16, e o versículo é o número 31, o númerozinho pequeno. E o versículo disse assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E aí, meu querido irmão, você que está ministrando o estudo, você vai ler, ou você vai dar a oportunidade que a pessoa leia, né, com você, sabe? Então, se a pessoa ela sabe ler, você pode abrir em Atos 16, 31 e pedir para que ela leia. Se ela não souber ler, você pode ler o versículo para ela e diga para ela assim, ouça com atenção o que eu vou ler. E aí você lê de forma pausada, né, de forma tranquila, então, né, clara, leia o versículo bíblico com clareza para ela. E a pergunta é, o que é necessário fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Qual é a resposta certa? A resposta é necessário crer em Jesus Cristo. Muito bem, é necessário crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, para que eu seja salvo, eu preciso crer em Jesus Cristo
como meu único e suficiente Salvador. Segunda pergunta do nosso estudo. O que Jesus promete a todos que o invocam? O que Jesus promete, né? E esse versículo é lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Você vai procurar na sua Bíblia Romanos 10, 13, ou vai incentivar essa pessoa a procurar, e quando você achar, você vai ler de forma clara, né? Então, para que essa pessoa possa entender. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Jesus promete a todos os que o invocam? Muito bem, a resposta é: todo que o invoca será salvo. Então, todo que o invoca será salvo é a resposta correta dessa questão. Terceira questão: que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam a Cristo como Salvador? Que tipo de vida Jesus prometeu àqueles que aceitam? E o versículo é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam a Cristo como Salvador? A resposta é vida eterna. Jesus promete uma vida sem fim, uma vida eterna. Então vocês estão vendo que as questões não são difíceis, elas são bem fáceis, né? E se você de repente perceber que a pessoa ela tem alguma dificuldade, você vai ajudá-la a entender, se precisar ler de novo, frisando, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E aí você ajuda essa pessoa a entender o que é. Tente evitar de responder para ela, né? Mas ajude ela a entender. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Próxima pergunta. O que Jesus promete sobre a sua segurança, estando você sob os cuidados dele? O que Jesus promete, né, sobre a sua segurança quando você está sob os cuidados dele? E a pergunta tem como base o versículo de João 10, de 27 a 29. Veja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Então, o que Jesus promete sobre a sua segurança, se você estiver sob os cuidados dele? A resposta é: ele promete que nunca vou perecer, que ninguém pode me tirar das mãos dele, ninguém pode me roubar ou me arrebatar das mãos do Senhor. Então a resposta é: eu nunca vou perecer e ninguém pode me tirar, me roubar ou me arrebatar da mão do Pai. Viram só? Então é muito simples, está no próprio versículo, é só ler o texto que a gente vai conseguir entender aí. Próxima pergunta que a gente tem, pergunta de número 5. Nenhum cristão vive uma vida sem pecado, porque todos nós somos pecadores. Ainda quando a gente vem para Jesus, nós ainda temos a velha natureza, né, que está ali, mortalmente ferida. Mas nenhum cristão consegue viver sem pecar. Mas quando você peca, o que você precisa fazer para receber o perdão de Deus? E a resposta dessa questão está em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então, qual é a resposta dessa questão? O que é preciso fazer para receber o perdão de Deus? E a resposta é se arrepender e confessar os pecados a Deus. Se arrepender dos pecados e confessar para Deus. Confessar para o pastor? Confessar para um sacerdote? Para o padre? Não, confessar para Deus os nossos pecados. Sexta questão. Quem testemunha juntamente com o seu espírito de que você é filho de Deus? Quem testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus?
Está em Romanos 8:16. E aí, gente, eu peço para vocês que corrijam na folhinha, porque ao imprimir, eu acabei não prestando atenção e tinha um errinho de digitação. Lá está escrito Romanos 6:16. Não é 6, é 8:16. Corrija nas folhinhas, Romanos 8:16. Que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testemunha juntamente com seu espírito de que você é filho de Deus? E a resposta é o Espírito Santo. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo está se comunicando com o nosso espírito. E ele diz para nós, lá no fundo da nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Então você recebe aquela fala, né? No fundo de você, do seu coração, você sabe que você é filho de Deus, porque o Espírito Santo se comunica com seu espírito e declara que você é um filho de Deus. Então é o Espírito Santo. Sétima questão, que promessa Cristo faz em Hebreus 13:5? Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o presente, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Que promessa Jesus Cristo fez em Hebreus 13:5, gente? Muito bem, ele prometeu que nunca nos deixará e nem nos desamparará. Jamais ele nos desamparará. Ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai nos abandonar. Jamais ele vai nos desamparar. Essa foi a promessa que Jesus fez. Não vai nos deixar e nem nos desamparar. Leia Efésios 1:13 e 14 e 4:30. Efésios 1:13 e 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1:13 e 14. E a pergunta não é pergunta, aqui é uma afirmação. Então, o que significa lá? Ó, nele vocês foram selados, selados com o Espírito. Então, nós fomos selados com o Espírito. Um selo indicava posse e segurança. A presença do Espírito Santo, o selo divino, é para o crente a garantia da segurança da sua salvação. Então, imagine você que em outros tempos, quando eu queria me comunicar com alguém que estava longe de mim, em um outro estado, por exemplo, eu tenho parentes lá no Nordeste, no estado de Sergipe, então quando eu queria me comunicar com eles, eu escrevia uma carta e eu ia até o correio, pegava a minha carta, colocava no envelope e colocava um selo nessa carta. O selo na carta era a garantia de que a carta chegaria ao seu destino. O selo é a garantia que a carta vai chegar no destino. Assim como o selo era a garantia que a carta chegue ao destino, o selo do Espírito é a garantia de que nós chegaremos no nosso destino, e o nosso destino é o céu. O nosso destino é a herança que Deus preparou para nós. Então nós fomos selados com o Espírito. E o selo também fala de propriedade. Existe lá no livro de Apocalipse um trecho que diz que havia um livro que tinha 7 selos. O único que era digno de abrir aquele livro era o Cordeiro de Deus, porque era só ele que tinha essa autoridade. Então o selo fala também a respeito de possessão, ou seja, né, quando a gente tem o selo do Espírito, o maligno não nos toca. Ele pode oprimir, ele pode, de repente, falar, mas ele não pode nos tocar para nos destruir, porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E ele é o penhor. Então, Deus deixou o Espírito Santo no nosso coração, nós somos templo do Espírito, porque ele prometeu que um dia ele vai voltar para nos buscar. E o Espírito Santo é o penhor, ou seja, ele deu o Espírito nos nossos corações como garantia de que um dia ele vai voltar nas nuvens do céu com poder e glória para buscar o seu povo, para viver junto com ele. Então nós somos selados com o Espírito Santo.
Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar os que por ele, Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja que a resposta do espaço que está em branco aqui, porque estaria em branco nessa linha que está aqui, é que na folhinha que você vai receber para dar o estudo, ela está em branco para ser completada. Por isso também pode salvar totalmente, pode salvar definitivamente, pode salvar, né, de uma vez por todas. Deus não salva ninguém por etapas, ele não salva ninguém parcelado, ele salva totalmente e definitivamente. Então é isso que Hebreus 7:25 está falando. Quando ele salvou totalmente. Se abrimos o coração para Jesus, ele nos salva definitivamente. Observação aí, então, é que no grego o advérbio totalmente tem o sentido de pleno, de completo, para sempre. Ou seja, Jesus não salva ninguém em prestações, ele salva de uma vez por todas. Tudo bem? Até aí? 10ª questão, que também não é uma pergunta, vai ser uma afirmação. Em 1 João 5, 12 e 13, diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Veja que em 1 João está dizendo que quem tem o Filho, talvez tenha vida. É assim que está dizendo? Que talvez? Não. Ele está dizendo que quem tem o Filho tem a vida, é certeza, tem a vida. E que quem não tem o Filho também não tem a vida. E aí ele conclui dizendo que essas coisas vos escrevi a fim de que vocês saibam, de saberdes e estar convencido que, e estar assegurado que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, a fim de saber, a fim de que vocês possam ter toda a certeza, toda a convicção, é isso que essa palavra quer dizer, de que você tem a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Então, significa que temos conhecimento completo e a certeza completa de que, através da obra terminada de Cristo na cruz, temos a vida eterna. Não tem espaço para talvez, tem espaço para certeza que temos a vida, uma vez que a gente crê que a gente tem Jesus no nosso coração. Pergunta de número 11. Em Romanos 8, de 28 a 39, garante que, aí tem um espacinho, o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que pode nos separar? Nesse tracinho você vai colocar o que é que pode separar a gente do amor de Deus. O texto é um pouco grande, então é interessante, de repente, que você conheça um pouco o texto, se for necessário, leia, né? Você pode ler a partir do versículo 32, porque já vai dar a ideia do que é preciso ser dito, tá bom? E o texto disse assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas as coisas somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem as que ainda estão por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pergunta é: o que pode nos separar do amor de Deus? E a resposta é: nada. Nada pode nos separar. Então garante que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem nós mesmos somos capazes de separar do amor de Deus, né? E em João 13:1, para a gente terminar, afirma que Jesus tendo, e aí tem um tracinho, o que a resposta certa é tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Então, é isso que é para ser colocado. Tendo amado
amou-os até o fim. Ou seja, Deus ama você. E tendo te amado, ele vai te amar até o fim. Isso é uma segurança maravilhosa que Deus tem nos concedido, de saber que ele nos ama e que ele vai continuar nos amando até o fim. Então, hoje nós estamos terminando o nosso estudo que fala que Jesus deseja que você tenha a certeza da sua salvação. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, né, sair daqui com essa convicção. Se você aceitou Jesus, se você crê em Jesus de todo o coração, se a oração que você fez foi sincera, entregando o seu coração a Jesus, então nada pode te separar do amor de Deus. Então ele disse assim, que não te deixarei, nem te desampararei. Então ele diz que te tem na palma da mão dele seguro. É isso. Que Deus abençoe. E aí você vai terminar o estudo com essas palavras, orando, perguntando para essa pessoa que você foi visitar se ela tem algum pedido de oração e, mais uma vez, incentivando para que ela faça o próximo estudo. Então, você vai dizer assim para essa pessoa assim, né? Eu gostaria muito de voltar a semana que vem para a gente fazer o segundo estudo. Pode ser? A gente pode se encontrar novamente? E aí você marca o próximo encontro na próxima semana para o próximo estudo e diz para ela que vai ter um certificado, né, do estudo que foi feito, né, e que você gostaria muito que ela pudesse concluir para poder receber o certificado dela. Tudo bem, gente? Então é isso, tá bom? Que Deus abençoe. Espero que essas instruções sejam úteis. Agora, o que eu quero dizer para você, que eu disse lá no dia do treinamento, só para concluir, é que você evite de fugir do assunto. Às vezes acontece que o inimigo quer tirar o foco do assunto real do estudo, o estudo de hoje, e também não tente responder alguma coisa que você não souber. Se a pessoa te fizer uma pergunta e você não souber, seja sincero e diga para ela assim: esse assunto eu não sei. Eu vou pesquisar, eu vou procurar saber com o pastor, ou eu vou procurar pesquisar de alguma maneira, estudar sobre, e aí eu falo com você sobre esse assunto. Mas não tente responder alguma coisa que você não sabe responder. E evite, em nome de Jesus, discutir a respeito de igrejas ou de religiões nesse primeiro momento. Tenha sabedoria. Às vezes, você vai entrar na casa de uma pessoa que tem uma outra religião. Talvez você entre e você vai ver imagens, ou você vai ver situações, né, objetos que fazem parte de uma outra religião. Muita sabedoria, né? Eu compartilhei lá no estudo, quando eu fiz o treinamento com os irmãos lá presencial, que eu estava dando um estudo na casa de uma mulher. Eu percebi que ela era bastante católica, porque ela tinha imagens, mas quando eu entrei na casa dela, eu não critiquei em nenhum momento as imagens dela. Eu observei e aí vi que ela era uma pessoa religiosa. E eu tinha o costume de, no final de cada estudo, como nesse nós temos um versículo para memorizar, eu deixava uma tarefa. Certo dia, no meio dos estudos, eu deixei a tarefa para ela de ler o texto do Salmo 115, né, que na Bíblia Católica, se eu não me engano, é o 113 ou o 114, né, e eu pedi para ela ler na própria Bíblia dela, porque na próxima semana a gente falava a respeito do Salmo, da leitura da tarefa que eu estava deixando. Então eu pedi para que ela lesse em casa, essa foi a tarefa dela. Qual foi a minha surpresa? Que na semana seguinte, quando eu cheguei lá, então ela fala para mim, ela me pergunta: eu li o texto que você deixou para mim e eu vi lá que está escrito que os ídolos, eles têm boca, mas não podem falar, eles têm olhos, mas não podem ouvir. O que você acha a respeito disso? Ela me perguntou. E aí eu disse para ela: já que você me perguntou, então vamos lá para o livro do Êxodo. Aí mostrei para ela no livro do Êxodo os 10 mandamentos, e assim, nas escrituras e na Bíblia dela, eu consegui fazer com que ela entendesse que a prática, né, de venerar imagens não era algo bom, né, que não era aceitável aos olhos de Deus, mas com muita sabedoria.
porque se a gente chega na casa de alguém já criticando a fé dela ou a religião dela, pode ser que a gente, ao invés de ter uma porta aberta, a gente feche essa porta e a pessoa nunca mais queira nos receber. Então, o ideal é que a gente tenha bastante sabedoria e que a gente diga a verdade, mas pedindo a Deus, né, qual o momento mais apropriado e como o Senhor me dá condições, que sabedoria o Senhor pode me dar para que eu fale a respeito disso. Lembrando do apóstolo Paulo, que quando esteve na cidade de Atenas, era uma cidade muito idólatra, que tinha altares para todos os deuses. Ele andava pela cidade, ele via altares levantados a diversos deuses, e tinha um altar ao Deus desconhecido. Então, até ao Deus desconhecido. E assim Paulo pediu sabedoria a Deus. Então, quando ele chega naquela cidade, ele diz para aqueles irmãos assim: vejo que vocês são religiosos, em tudo vejo vocês bastante religiosos. Vocês têm vários altares a vários deuses. Ah, e eu estou vendo aqui que vocês têm um altar para o Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, que é desconhecido, eu conheço. E eu quero falar um pouco para vocês a respeito desse Deus. E foi assim que o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, pregou Jesus. E aquela cidade, muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus como seu Salvador, com muita sabedoria. Então, a gente pede para Deus sabedoria para que a gente fale, né? E de modo que as pessoas compreendam, fale a verdade em amor, né? Tá bom? Então é isso, minha gente. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos e que a paz do Senhor esteja sobre todos. Senhor, abençoa o teu povo. Capacita, Senhor. Não deixa, Senhor, que nenhum deles venha desfalecer. Que possam ser instrumentos poderosos nas tuas mãos e que o teu nome seja honrado em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, né? Porque vocês estão aí fazendo esse curso. Espero que vocês tenham muito bom êxito em tudo que vocês estão fazendo, tá bom? Um forte abraço e até a semana que vem eu novamente vou postar o próximo estudo. Vou fazer assim também novamente e presencialmente na segunda-feira, tá bom? Então, quem puder estar presencialmente, esteja lá após o culto de oração. E quem não puder, poderá receber, mas eu peço encarecidamente que se levantem os trabalhadores, né? A seara é grande, nós já conseguimos adotar bastante gente, mas nós ainda precisamos adotar alguns que ainda não foram adotados. Eu preciso da sua ajuda, em nome de Jesus. Amém.